Bom, boa noite, professor, boa noite, turma. Meu nome é Myron Lavra, sou parceiro da Bianca na equipe. E hoje nós estamos aqui para debater mais sobre o artigo que nós pesquisamos e achamos bastante interessante, cujo título é A utilização de conversores analógicos digitais endereçáveis para medições de variáveis climáticas. Bom, cada vez mais a agricultura brasileira ela depende da automação, seja pela crescente complexidade dos processos ou pelo fato das novas tecnologias auxiliarem na sustentabilidade dos processos produtivos. Como aquela grande propaganda fala, né, muito famosa, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, mostrando o quanto o mercado agropecuário do Brasil ele é gigante e ele é um grande consumidor de tecnologia atualmente. Então o autor ele faz uma pesquisa sobre isso e ele mostra quanto a tecnologia pode melhorar ainda na questão das pequenas agriculturas, ou até das grandes agriculturas, como as agriculturas de precisão, que são aquelas que dependem de sistemas mais complexos, que sejam mais objetivos, que sejam mais precisos, como o próprio nome já diz. A zootecnia de precisão, que é aquela mesma precisão, aquela mesma objetividade, só que para a criação de animais, por exemplo, bovinos, ovinos, aves. E esse tópico que eu achei bastante interessante, que ele fala da agricultura familiar tecnificada, que a gente, como mora em São Luís ou mora nos interiores, a gente sabe que o estado ele é um estado que vive também de agropecuária, que vive da agricultura. Então ter essa tecnologia, saber desenvolver e ter um mercado aqui é muito bom. Afinal, esses pequenos agricultores que vivem na área rural de São Luís, da capital, como exemplo, eles na maioria das vezes dependem dessa agricultura, desse mercado, para viver, para se sustentar e às vezes até para se alimentar. Então achei bem interessante, a gente achou bem interessante isso. Agora, particularmente falando sobre os valores físicos lidos no artigo, que é o monitoramento das variáveis climáticas, elas são de fundamental importância para o correto manejo da maioria dos processos agrícolas, tornando assim evidente a necessidade de equipamentos eficientes e de baixo custo, capazes de medir e transmitir os dados coletados para computadores, celulares ou qualquer outro dispositivo de armazenamento de dados. Bom, dentre as tecnologias disponíveis, os dispositivos eletrônicos endereçáveis eles têm se mostrado uma opção interessante para o monitoramento e o controle de processos agrícolas, já que eles possibilitam a aquisição, a transmissão e a manipulação dos dados, utilizando estruturas menos complexas e com menor custo, além de resultar em dados confiáveis. A tecnologia OneWire, ou um cabo em português, ela é desenvolvida pela Dallas Semiconductor Company, e ela é caracterizada por uma rede de transmissão de dados que se baseiam em dispositivos eletrônicos endereçáveis, ou seja, o tópico do artigo, e tem se destacado quando comparada a outras tecnologias semelhantes, devido à sua versatilidade, a facilidade em sua implementação e a ampla documentação disponível gratuitamente na internet, além da sua facilidade em implementações e o protocolo de comunicação ser bastante simples. As redes on-wire elas são compostas por um computador ou um microcontrolador que vai atuar como mestre do sistema e vai ser responsável pelo gerenciamento de toda a transmissão de dados. E também vai ser utilizado dispositivos remotos, como sensores, adaptadores, chaves eletrônicas e outros, que vão atuar como escravos conectados à rede por 2 ou 3 fios. Assim, o objetivo desse artigo ele vai ser o desenvolvimento de instrumentos digitais baseados na tecnologia OneWire para a medição de temperatura do ar, da umidade relativa do ar, da radiação solar e da velocidade do ar, utilizando conversores analógicos digitais endereçáveis. Bom, instrumentos digitais foram desenvolvidos para medição de temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do ar e radiação solar, com base em conversores analógicos digitais endereçáveis localizados no dispositivo DS2438, que é da série OneWire. Esse dispositivo ele foi projetado para o monitoramento de carga em baterias, e por isso ele contém conversores analógicos digitais para a temperatura e tensão. O DS2438 ele possui ainda 40 bytes de memória não voláteis, que são utilizados para a armazenagem de informação sobre a calibragem e o endereço do dispositivo, além de um sensor de temperatura capaz de fornecer valores digitais de 13 bits
para cada dado fornecido. Isso vai corresponder a um tempo de conversão de temperatura na forma digital de aproximadamente 10 milissegundos. E uma faixa de medição de temperatura que vai variar de menos 55 graus Celsius a 125 graus Celsius, com resolução de aproximadamente 0,0312 graus Celsius para temperaturas compreendidas entre menos 40 e 85 graus Celsius, ou seja, é bem preciso. O conversor analógico digital principal do DS2438, ele vai executar a conversão de 10 bits de uma entrada de 2 a 10 volts ou a conversão de 9 bits de um sinal de tensão de 0 a 5 volts, com um multiplexador interno que permite ler a tensão aplicada ao seu pino da fonte de potência. O outro CAD, ele tem o objetivo de medir a tensão desenvolvida por grandes correntes de baterias que vão circular através de um resistor externo de 0,05 ohms com uma precisão assinalada de 10 bits, com uma tensão também aproximada de 250 mV para mais ou para menos, na leitura máxima da escala. Cada dispositivo DS2438 ele vai possuir um código de identificação próprio, gravado a laser no processo de fabricação de um chip de memória ROM. Esse código de identificação ele é constituído por 64 bits sequenciais, sendo que os 8 primeiros bits eles vão representar a família a qual o dispositivo pertence, se é sensor, adaptador, chave eletrônica ou outro. Os 48 bits seguintes eles correspondem ao número serial único e individual, como se fosse o CPF daquele chip. E os últimos 8 bits eles vão se referir a um código de verificação de redundância, relacionado aos 56 bits anteriores, identificando se houve erro, se teve a existência de algum erro ou não. Os circuitos integrados DS2438 eles estão disponíveis no mercado com encapsulamento SOIC de 8 terminais, como vocês podem ver, onde nós temos o GND, que é o terminal de referência vulgo aterramento, o VSENS+, que é o terminal de entrada para conversão positivo de corrente, o VSENS-, que é o terminal de entrada para conversão analógico digital negativo de corrente, o VAD, que é o terminal de entrada para conversão analógico digital de tensão, o VDD, que é comum, né, que é a alimentação externa do sensor, os NCs, que são os não conectados, e o DQ, que são os terminais, que é o terminal de entrada e saída de dados. Como vocês podem ver, é só um fio, já que ele é da tecnologia OneWire, como explanado anteriormente. Agora sim, o autor, utilizando apenas um único DS2438, ele conseguiu desenvolver um instrumento digital endereçável, conjugado para medição de temperatura e para medição de umidade relativa do ar. A medição de temperatura ela foi realizada pelo sensor de temperatura interno do DS2438 e a medição da umidade relativa do ar ela foi realizada conectando um sensor de umidade relativa a um dos conversores analógicos digitais do DS2438. O sensor de umidade relativa empregado foi o HIH3610, que ele opera na faixa entre 4 a 5,8 de tensão, calibrado em 5 volts, com tensão de saída variando de 0,8 a 3,9 VDC, de acordo com a variação de umidade relativa do ar, né, que vai de 0 a 100% sem chuva. A exatidão desse sensor ela é de mais ou menos 2% e a sua resolução é de 0,04% para valores de umidade relativa na faixa de 5 a 95% e temperaturas na faixa de 0 a 50 graus Celsius. Já para temperaturas de 25 graus Celsius e baixa velocidade do ar, o tempo de resposta do sensor ele é de 15 segundos aproximadamente. A corrente elétrica de operação desse dispositivo é baixa, é de 200 microamperes, sendo assim possível utilizá-lo com segurança na rede OneWire. Como o sensor é fotoexcessivo, também é indicado usar uma proteção, né, já que ele vai estar suscetível a várias variações de temperatura no decorrer de sua operação. Aqui a gente tem um esquema do circuito, onde nós temos o DS2438, o sensor HIH3610 conectado, e é possível também ver um capacitor de 0,1 microfarads e um diodo, que eles formam assim um retificador de meia onda que alimenta o sensor de umidade e o dispositivo DS2438. Nesse caso, somente caso a alimentação parasita seja utilizada. Outro diodo foi localizado entre a linha de dados e o referencial,
protegendo o circuito contra as oscilações do sinal que ultrapassem os limites máximos e mínimos de tensão. Um resistor de 100 kΩ e um capacitor de 0,01 microfarads, eles constituíram um filtro responsável por proteger a transmissão da tensão de saída do sensor de umidade ao DS2438. Essa tensão é proporcional à tensão de alimentação, sendo que a conversão de dados ela foi realizada por essa fórmula aqui, onde nós temos o R, que é a umidade relativa do ar, é igual a Vs dividido por Va, onde Vs é a tensão de saída do HIH3610, que é o sensor, dividido por Va, que é a tensão de alimentação, menos 0,16 dividido por 0,0062, fecha parênteses, tudo isso dividido por 1,0546 menos 0,00216 vezes Ts, onde esse Ts é a temperatura medida pelo circuito. Assim, um circuito bastante parecido com da medição de temperatura e da umidade relativa do ar, ele foi utilizado na medição de velocidade do ar. A única diferença entre os dois circuitos é a conexão de um transdutor de velocidade, aqui no caso o tacômetro, no lugar de entrada dos conversores analógicos, onde tinha um sensor, né? O sensor HIH3610. Assim, quando o ar passar pela hélice do tacômetro, as rotações de seu rotor elas são convertidas em um sinal de tensão elétrica proporcional à velocidade do ar. Aqui nós temos a relação de proporcionalidade entre o sinal de tensão elétrica do tacômetro e a velocidade do ar. E foi verificado durante o período de testes em que a tensão geradas em função da velocidade do vento no circuito foram relacionadas ao mesmo tempo, mostrando aqui a constante de proporcionalidade funcionando perfeitamente quase, com poucas variações ao fazer o ajuste do gráfico. Para o último circuito, né, que foi o circuito para fazer a leitura de radiação solar, a gente utilizou uma célula solar conectada à entrada de corrente de um dos conversores analógicos digitais do DS2438, como mostra a figura aqui. A gente tem dois resistores, R1 e R2, ambos de 10 kΩ, que eles vão constituir um divisor de tensão, necessário para limitar o valor típico de tensão de 450 mV, gerado pela célula solar, ao valor máximo absoluto de 300 mV, permitindo assim ao DS2438 uma variação de tensão segura. Os valores dos resistores para o divisor de tensão eles foram escolhidos de forma a evitar carregar individualmente a célula com sua capacidade máxima, fazendo disso assim uma vantagem desse procedimento, é que se pode utilizar várias células, fazendo-se montar uma faceta de cobertura muito grande de horizontes a horizontes. Contextualizado com o instrumento digital, a gente obteve essa linha aqui de proporcionalidade, onde nós temos no eixo vertical a radiação solar e no eixo horizontal a tensão, mostrando novamente como a proporcionalidade ela aqui está eficiente e está dentro dos padrões. Aqui nós temos a equação, né? A equação que mostra a radiação, que é R é igual a 108,27 VI ao quadrado, que é a tensão lida, menos 340,59 vezes a tensão, onde R é a radiação solar, como já dito, em watts por metro, e V é a tensão gerada na célula solar. Bom, os instrumentos digitais endereçáveis desenvolvidos nesse trabalho, eles podem ser conectados à rede one-wire, utilizando-se 2 ou 3 fios, dependendo do tipo de alimentação do sistema. Na alimentação parasita, a fonte de energia responsável por alimentar os dispositivos escravos é a carga armazenada em um capacitor, existente no circuito de alimentação parasita, que é localizado no DS2438. Ou seja, nesse tipo de alimentação, os instrumentos digitais endereçáveis eles são energizados pela própria linha de transmissão de dados, não havendo necessariamente mais outro fio, sendo necessário apenas um condutor de aterramento e outro para transferência de informações. No entanto, tem problemas, né? Já que a gente vai ter uma possível interrupção na transmissão de dados, podendo ocorrer por conta dos extensos comprimentos de cabo, da grande quantidade de dispositivos escravos conectados,
ou quando a corrente fornecida pelo mestre não for suficiente para manter a tensão de operação dos escravos. E para evitar esse tipo de problema, é recomendada a utilização da alimentação externa. Nesse tipo de alimentação, os dispositivos escravos eles obtêm uma energia suficiente, podendo o circuito operar corretamente e com mais precisão. Geralmente essa tensão é regulada externa na faixa de 5 volts, que pode ser posicionada de maneira remota em relação ao mestre e mais próxima dos escravos, facilitando ainda mais a aplicação do circuito. Devido ao uso de fonte de alimentação externa, esse tipo de alimentação ele vai exigir um condutor específico para a alimentação dos dispositivos, um condutor para transferência de dados e outro para o aterramento. E aí nós vamos terminar com 3 fios no máximo essa operação. E a partir daqui nós temos resultados e discussões que a minha parceira Bianca vai falar mais sobre isso. Bom, eu queria agora voltar aqui para mostrar para vocês uma aplicação, entre aspas, na prática, né? Onde eu peguei aqui um painel solar e conectei a um multímetro, só para a gente ver melhor essa aplicação. Aqui com a incidência total de luz, né? Nós vamos ter uma tensão de 5,1 volts, 5,01 volts. Então eu vou buscar uma tensão menor, né? Com pouca incidência de luz. Aqui. Se eu pegar aqui com pouca incidência de luz, a gente vai ter uma tensão de 3,46 volts. Beleza. Com essa tensão, nós trazemos então para essa fórmula aqui, né? Onde nós vamos ter a radiação solar. Radiação solar é igual a 108,27 volts ao quadrado, menos 340,59 vezes volt. Eu já tomei a liberdade de fazer esse cálculo, 3,46, onde nós vamos ter, ao final, um valor de radiação igual a 117,723732. Aproximadamente, então, 118 volts, 118 de radiação, unidade de radiação. E podemos observar aqui que 3,46, né, deve estar por aqui mais ou menos, realmente vai bater com a descrição do gráfico, com a descrição da proporcionalidade. Mostrando então que esse é o circuito, além de ser mais prático, mais simples, mais direto, mais objetivo, mais barato do que circuitos convencionais que nós temos, ele realmente é bem preciso. E são circuitos que podem ser utilizados não só pelas grandes indústrias, mas por agricultores familiares, como já debatido, já que são circuitos simples e fáceis de ser construídos e não demandam muita energia. Então, por isso a gente achou um tópico muito interessante para se debater em sala de aula a partir desse artigo. Muito obrigado, e agora ficaremos com as discussões e a conclusão com a nossa amiga Bianca. Muito obrigado.